Fala galera, sejam muito bem-vindos, todos vocês, é um prazer recebê-los aqui no nosso Periscope, direto de Orlando, no Sea World, ao vivo aqui no Shamu Stadium, nesse show maravilhoso, lindo, fascinante, com as baleias orcas. E eu vou puxar com vocês a dica 9 e a dica 10 do nosso programa de estudos, Papo com o PB, daqui de dentro do estádio, molhando a galera, molhou geral. Que maneiro! Molhando a galera na arquibancada. Vamos estudar se divertindo, né, moçada? Nada melhor do que isso. Isso aqui realmente é fascinante. Eu tô aqui com Laís, Lu e Pedroca. Eu vou conversar com vocês com o direito constitucional, tudo bem? Olha que maneiro. Caraca! Na sequência eu vou puxar o direito tributário, beleza? Então, deixa eu inverter para vocês me verem aqui. Deixa eu só ver se eu pego essa parte aqui que é bacana para vocês assistirem comigo. E a gente começa. Eu fechei o chat para que ninguém fique perturbando, para que ninguém fique incomodando a galera que realmente quer estudar, tá certo? Bom, vamos lá, vou inverter. Maravilha. Moçada, vou deixar essa imagem ao fundo e vou começar com vocês com o direito constitucional, tudo bem? E a dica que eu trago hoje para vocês no direito constitucional é dentro de um tema que é muito explorado nas provas, na prova da OAB, nos concursos públicos, pelas mais diversas bancas que existem. Eu vou começar falando com vocês sobre poder judiciário. Então anotem, por favor, no caderno de anotações de vocês, desse nosso Papo com o PB, a gente vai estar junto todos os dias ao longo desse mês de novembro. Anotem aí, dica 009, direito constitucional, poder judiciário, e o tema é, atenção, tema importantíssimo de prova, hein? O tema é súmulas vinculantes, um tema que vem caindo com frequência nas provas, súmulas vinculantes, tudo bem? Vamos nessa? Bom, moçada, súmulas vinculantes são documentos que o STF edita anunciando um entendimento que ele firmou como definitivo para julgar certo perfil de caso concreto. E esse entendimento que é anunciado no texto do documento chamado súmula vinculante, esse entendimento vincula, obriga todos os órgãos jurisdicionais do Poder Judiciário a cumpri-lo, a acatá-lo, quando estiverem julgando casos nos processos que sejam submetidos a eles. Do mesmo modo, o entendimento que o STF firmou e que ele está anunciando na súmula vinculante, esse entendimento também vincula toda a administração pública, todo o poder executivo da União, dos estados, do DF e dos municípios. A súmula vinculante é um documento que o STF edita informando a todo o poder executivo e a todo o poder judiciário que ele está assumindo como oficial e definitivo um entendimento com o qual ele veio pacificando de modo reiterado o mesmo perfil de caso concreto. Ou seja, o Supremo julgou diversas vezes um determinado tipo de case, um determinado tipo de caso concreto, e a maneira como o Supremo julgou e fez a composição do litígio, o entendimento que ele firmou para pacificar aquela controvérsia, ele, Supremo, passa a informar a todo o Poder Judiciário e a toda a administração que a partir da edição desse documento chamado súmula vinculante, informando esse entendimento passa a ser de aplicação obrigatória, de obediência inexcusável. Ou seja, imaginem que o Supremo julgou determinado caso, vamos imaginar num exemplo, numa questão tributária. O Supremo pacificou que não pode ser cobrado ISS sobre os contratos de locação de coisa móvel. Não pode se cobrar imposto sobre serviço sobre contrato de locação, porque contrato de locação não é prestação de serviço. E o Supremo pacificou esse entendimento. Não só pacificou, assumiu esse entendimento como definitivo na sua jurisprudência,
como ele, Supremo, quis que todo o judiciário passasse a obedecer esse entendimento, que a administração pública passasse a obedecer esse entendimento. Daí ele fez, por exemplo, a súmula vinculante número 31 e disse: não incide ISS sob locação de coisa móvel. A súmula vinculante é esse documento que o Supremo edita, informando o entendimento que ele pacificou e que ele estabilizou como definitivo, e que ele, a partir de então, quer que passe a ser observado obrigatoriamente por todo o Poder Executivo, dos municípios, dos estados, do DF e da União, e por todos os juízes e tribunais, quando estiverem no exercício da jurisdição, julgando casos concretos. Podem fazer para vocês algumas perguntas na prova sobre súmulas vinculantes. A primeira delas: qual é o único órgão do Poder Judiciário que pode editar súmulas com efeito vinculante? O STF. A edição de súmulas vinculantes é algo privativo do Supremo Tribunal Federal. Podem perguntar a vocês qual é o quórum mínimo de ministros do STF que tem que ser alcançado para que se aprove uma proposta de feitio de uma súmula vinculante, uma PSV, proposta de súmula vinculante. É necessário que haja a adesão e a concordância de pelo menos 2/3 dos ministros. O quórum para aprovar a formatação de uma súmula vinculante é de 2/3 ou mais, quer dizer, ou 8, ou 9, ou 10, ou os 11 ministros do STF aprovando aquela proposta de súmula vinculante. Esse é o mesmo quórum para mudar, para emendar, para alterar e para cancelar uma súmula vinculante já feita. A banca pode perguntar a vocês como é que pode surgir uma súmula vinculante. O próprio STF, de ofício, pode tentar formá-la. A proposta vem do próprio STF, dos ministros, ou tem um rol de legitimados externos que podem apresentar no STF uma proposta de súmula vinculante. Quem são esses legitimados? A banca pode perguntar a vocês quem tem legitimidade para encaminhar uma proposta de súmula vinculante. Vocês podem marcar correto numa questão de prova se aparecer que todas aquelas pessoas, todos aqueles órgãos, todas aquelas entidades que são legitimadas ao ajuizamento de ADI, ADO, ADC e ADPF, ADIM, ADO, ADC e ADPF, todos eles, todos os que podem propor ajuizar ADIM, ADO, ADC e ADPF, eles também podem propor um feitio de súmulas vinculantes do STF. Isso é verdadeiro. Os mesmos legitimados para ajuizar ADIM, ADO, ADC e ADPF também podem apresentar uma proposta de súmula vinculante no Supremo. Aqueles legitimados que estão no artigo 103 da Constituição. Então, lembrem, o presidente da República, o procurador-geral da República, os governadores de estados e do Distrito Federal, a mesa diretora da Câmara dos Deputados Federais, a mesa diretora do Senado, a mesa diretora das Assembleias Legislativas Estaduais e da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o Conselho Federal da OAB, os partidos políticos com representação no Congresso Nacional e as confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional. Todos esses que são os legitimados ao ajuizamento de ADIM, ADC, ADO e ADPF, todos eles também podem propor uma proposta de súmula vinculante no STF. Eles são enumerados no artigo 103 da Constituição. E qual é a grande dica que eu quero dar a vocês? Além desses legitimados ao ajuizamento de ADI, ADO, ADC e ADPF, existem outros que também podem propor proposta de súmula vinculante. Quem seriam? Vocês sabem? Também podem apresentar a proposta de súmula vinculante o Defensor Público Geral da União. Anota aí que isso cai em prova. O Defensor Público Geral da União, que não pode ajuizar ADIM, ADC, ADO, ADPF, ele pode encaminhar a proposta de súmula vinculante. E além do Defensor Público Geral da União, mais quem? Todos os tribunais abaixo do STF. TJs, TRFs, TREs, TRDs, tribunais militares, o STJ, o TST, o TSE, o STM, todos os tribunais, moçada. Se cair na prova de vocês, pode marcar que os tribunais podem apresentar propostas de súmulas vinculantes. Isso é verdade. Então, além dos legitimados à propositura de ADIM, ADO, ADC, ADPF, o Defensor Público Geral da União e os tribunais também podem apresentar propostas de súmula vinculante.
Além desses, prestem bem atenção agora, os municípios, quando são partes em um processo, quanto ao tema que é objeto da lide, no processo em que eles são partes, os municípios podem, incidentalmente, apresentar propostas de súmula vinculante. Então, se cai na prova, o município, quando é autor ou réu num processo, ele pode, diante do tema que é objeto da lide, pedir ao Supremo que aprove uma súmula vinculante naquele assunto. Bom, então esses são os legitimados à apresentação de súmulas vinculantes: o Defensor Público Geral da União, os tribunais, os municípios incidentalmente nas questões que estão sendo debatidas nos processos em que são partes, e todos os demais legitimados, todos aqueles que são legitimados a ajuizar em ADC, ADO e ADPF. Tudo bem? Bom, a banca pode perguntar a vocês o que é que acontece quando é desrespeitado o entendimento de uma súmula vinculante. Existe uma ação própria para você se dirigir ao STF questionando o desrespeito ao entendimento da súmula vinculante. Essa ação se chama reclamação constitucional. A reclamação constitucional é a ação adequada para questionar o desrespeito ao entendimento de uma súmula vinculante. Anote aí, reclamação constitucional. Vale a pena vocês observarem o artigo 103, dígito A da Constituição. Artigo 103, dígito A da Constituição. Ainda sobre o assunto, pode ser que caia na prova. Toda e qualquer proposta de súmula vinculante apresentada ao STF, antes de ser aprovada, tem que ter um parecer da PGR. O Procurador-Geral da República, ou PGR, tem que ser consultado e tem que dar a opinião dele, dar o parecer dele sobre aquele entendimento da súmula vinculante que se pretende aprovar. Então pode marcar verdadeiro na prova se cair, que é necessária, que é obrigatória a participação do PGR, dando o seu parecer favorável ou contra a aprovação daquela proposta de súmula vinculante que se está encaminhando ao STF. Tudo bem? Maravilha. Moçada, existe um entendimento majoritário no Brasil, inclusive se adequa à literalidade do texto constitucional, que as súmulas vinculantes não vinculam o Poder Legislativo, só vinculam o Executivo e o Judiciário. Mas prestem atenção, uma súmula vinculante não vincula o Legislativo quando o Legislativo atua na sua função típica de legislar, de aprovar leis. Realmente, o Legislativo, no exercício da função legislativa, não fica preso a uma súmula vinculante, ele pode aprovar novas leis, novas emendas constitucionais. Mas quando o Legislativo age nas funções atípicas, quando o Legislativo age em função administrativa, ele fica vinculado ao entendimento da súmula vinculante. Por exemplo, a súmula vinculante que veda o nepotismo, o Poder Legislativo é obrigado a respeitar. Ele não pode, os membros do Legislativo, os agentes do Legislativo não podem violar a proibição de nepotismo e contratar, recrutar agentes que são parentes, violando a vedação de nepotismo. Então, quando eu analiso o Poder Legislativo fora da atividade típica de legislar, ele se submete ao efeito vinculante, ao entendimento vinculante das súmulas vinculantes do STF. Como regra, as questões de provas objetivas não entram nesse nível de detalhamento. Quando cai em prova, o comum, a regra, é que caia o básico, que as súmulas vinculantes não vinculam o Poder Legislativo. E, em regra, esse é o gabarito. Agora, se vier bem detalhado, dizendo que a súmula vinculante vincula o Legislativo no exercício da função atípica, fora da atividade de legislar, isso é verdadeiro. Tudo bem, moçada? Bom, eu vou inverter agora para vocês verem um pouquinho do show aqui. Meu amigo Juan Vasquez, um beijo, meu irmão, bom te ver. Saudade de você, parceiro, tô vendo que você tá aqui na live. Grande beijo aqui da Flórida. Inverti um pouco aqui pro aquário. Olha lá, as baleias, olha que legal. Para voltar agora com o tributário no final. O show é muito lindo, né, cara? Isso aqui, para quem já veio aqui, sabe o encanto que é, né? É a gente trazer um pouquinho de um mundo lúdico para essa vida real nossa tão corrida, tão dura. Eu tô aqui com meus filhos, procurando um momento de paz familiar, um momento de, sabe, de amor, de harmonia em família. E realmente Orlando é um lugar incrível. Os parques aqui na Flórida são fascinantes.
Eu digo a todos vocês, estudem com muita garra, estudem com muita força de vontade, estudem com muita dedicação, priorizem os sonhos de vocês. A vida é uma só, ela não tem replay, ela não tem vista. Vale muito a pena cada renúncia em prol dos seus estudos, porque lá na frente você vai colher resultados, e esses resultados vão lhe proporcionar uma vida próspera, uma vida plena, e vão lhe permitir viver os seus melhores sonhos com as pessoas que você ama, com as pessoas que realmente fazem sentido para a tua vida e para o teu coração. Hoje, se eu posso estar aqui com minha esposa e com meus filhos, é porque hoje eu fiz uma escolha de vencer através dos estudos. E durante todos os dias da minha caminhada, eu renovei essa escolha. Me dispondo a me superar a cada dia, a superar as minhas dificuldades, que sempre foram muitas, como devem ser as de vocês também. Me dispondo a renunciar, a me sacrificar, a virar madrugadas, a estudar até amanhecer o dia, a acordar cansado, a acordar com olheiras, sempre acreditando que valeria a pena. E eu posso dizer a vocês, valeu e continua valendo a pena. Tudo bem? Eu vou agora puxar agora a imagem para fazer a dica de tributário, que vai ser a dica 0010, tá beleza? E essa dica número 10 é sobre criação de tributos, lei ordinária, lei complementar e medida provisória. Vamos anotar? Dica número 10, direito tributário, criação de tributos, lei ordinária, lei complementar e medida provisória. Tudo bem? Então, anotem aí, dica 0010, dica 010, direito tributário, criação de tributos, lei ordinária, lei complementar e medidas provisórias. Tudo bem, moçada? Vamos lá, vamos à dica 10. Gente, os tributos se criam por lei, isso é a regra. A regra é que tributos dependem de lei para ser criados. É o nosso princípio da legalidade, com a cláusula da reserva legal. Os tributos se criam por lei e a regra é a lei ordinária. A regra é que basta a lei ordinária para a criação de tributos. Mas em alguns casos é necessário lei complementar. Em alguns casos é necessário lei complementar. Nos casos em que for necessário lei complementar, vem cá, Laís, fica aqui do meu lado. Que acabou o show agora aqui. Nos casos em que for necessário lei complementar, olha a minha fadinha linda. Ela é fadinha ou é bruxinha? O que é que vocês acham? Você é fadinha ou bruxinha? Os dois? Dá um beijo pra galera aí, ó. Meu bebê mais lindo. Vamos lá pra gente fechar essa dica aqui. Vamos lá no brinquedo. Fala pra mamãe que em 3 minutos o papai acaba. Fala pra mamãe. Então, moçada, vamos lá. Olha só. A regra para vocês marcarem qualquer prova: tributos se criam por lei ordinária. Existem algumas exceções que eu vou listar aqui com vocês e vocês vão anotar aí no caderno de apontamentos, em que a gente depende de lei complementar para ter a criação de um tributo de maneira válida, de maneira constitucional. Nesses casos que eu vou falar aqui agora, em que a gente depende de tributo, de lei complementar para criar tributo, nesses casos é proibido medida provisória. Não cabe medida provisória em qualquer que seja a matéria reservada à lei complementar. Então, quando a gente falar dos tributos que dependem de lei complementar, será vedado o uso de medida provisória. Nesses tributos que dependem de lei complementar, o tributo só pode ser criado por lei complementar, nem lei ordinária, nem lei delegada, nem medida provisória. Nos demais casos em que não se dependa de lei complementar, basta uma lei ordinária e, se houver relevância e urgência, cabe medida provisória. Tudo bem? Bom, já esclareci da boca aqui, peraí. Vamos lá. Quais são os casos em que a gente depende de lei complementar para a criação de tributos? 4 casos vocês podem levar como certos. Tem um quinto que é controvertido, o Supremo está para analisar isso esse ano, mas para as provas de marcar, você vai levar ele como um quinto caso, porque na prova cai do jeitinho que está no texto constitucional. Anote aí primeiro os casos que são incontroversos. Vamos lá? Tributos que só se podem criar por lei complementar. Vamos lá? Empréstimos compulsórios do artigo 148 da Constituição, empréstimos compulsórios do artigo 148 da Constituição, impostos residuais do artigo 154, inciso 1 da Constituição, impostos residuais do artigo 154, inciso 1 da Constituição. Terceiro caso, contribuições residuais para a Seguridade Social. Contribuições residuais para a Seguridade Social, do artigo 195, parágrafo 4º da Constituição. Contribuições residuais para a Seguridade Social, do artigo 195, parágrafo 4º da Constituição. O quarto caso, eu em particular não concordo. Eu acho que ele não precisa de lei complementar. Mas a doutrina majoritária diz que sim, e nas provas, normalmente, ele vem vinculado à lei complementar. É o imposto sobre grandes fortunas. Imposto sobre grandes fortunas, do artigo 153, inciso 7 da Constituição.
A doutrina majoritária entende que para se criar o IGF é necessário uma lei complementar. Eu me posiciono com a doutrina minoritária que entende que a lei complementar é só para definir o que é uma fortuna e modular lei pequena, média ou grande. Feito isso por lei complementar, lei ordinária poderia criar esse imposto. Mas para a prova, levem o IGF como um quarto caso de tributo que depende de lei complementar para ser criado. Tá bom? Artigo 153, inciso 7 da Constituição. O quinto e último caso é um caso bem polêmico. Ele está no artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição. Anote aí, 155, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição. É quando a gente fala de um dos impostos estaduais, o ITCMD. ITCMD, Imposto sobre Transmissões Causa Mortes e Doações, nas hipóteses pontuais em que a transmissão causa morte ou a doação vem do exterior para o Brasil. A Constituição exige uma lei complementar para regular a instituição do ITCMD nessas hipóteses, em que o doador tem domicílio, tem residência no exterior, está doando para alguém no Brasil, ou de cujos faleceu, tinha domicílio ou residência no exterior e faleceu, ou teve seu inventário aberto e processado no exterior, deixando bens para herdeiros no Brasil. Nesses casos em que alguém está no exterior, tem domicílio, residência e falece no exterior, tem seu inventário aberto no exterior, ou é domiciliado lá e doa bens para a pessoa no Brasil, a Constituição exige uma lei complementar para regular em que estado pode tributar. Vocês podem abrir a Constituição, vamos lá, vamos mandando que eu vou atrás, vamos. Vocês podem abrir a Constituição no artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3, e vocês vão ver a exigência expressa do Constituinte de uma lei complementar. Há uma discussão na doutrina se essa norma é uma norma de eficácia contida ou de eficácia limitada. Eu, Pedro, entendo que é uma norma de eficácia limitada e eu, por assim concordar, penso que somente quando vier essa lei complementar é que vai caber a tributação desse ITCMD sobre as transmissões causa-morte ou doações que venham do exterior para o Brasil. Se o bem transmitido do exterior para o Brasil for imóvel, dá para aplicar o artigo 41 do CTN, que é uma lei materialmente complementar e que regula imóveis. Mas se for coisa móvel, a gente não tem essa lei complementar até hoje. Eu sou um dos que defendo que enquanto não vier essa lei complementar, não se pode cobrar o ITCMD na doação ou transmissão causa-morte de coisa móvel que vem do exterior para dentro do Brasil. Não poderia cobrar. Pela falta, tá bom, então espera aqui. Pela falta de lei complementar. Então vamos recapitular. Qual é a regra? A regra é que tributo se cria por lei ordinária. Mas é necessário lei complementar em alguns casos. Quais são esses casos? Empréstimos compulsórios, impostos residuais, contribuições residuais para a Seguridade Social, o imposto sobre grandes fortunas e esse caso pontual do ITCMD, do imposto sobre transmissão causa-mortes e doação, quando o doador tem domicílio, tem residência no exterior, ou quando o de cujos faleceu e tinha domicílio, residência no exterior, teve seu inventário processado no exterior. Na doutrina, a gente costuma apelidar esse caso específico de o caso do ITCMD de origem internacional. O ITCMD que incide sobre operações que se originaram no exterior. A Constituição exige expressamente uma lei complementar para regular a instituição do ITCMD nesse caso. Portanto, você tem 5 hipóteses em que a Constituição exige uma lei complementar para a criação do tributo: empréstimo compulsório, impostos residuais, contribuições residuais para a Seguridade Social, imposto sobre grandes fortunas e o ITCMD que se origina, que incide sobre transmissões, sobre doações que se originam no exterior para dentro do Brasil. Tudo bem até então? Nesses 5 casos em que a gente depende de uma lei complementar, não cabe lei ordinária, não cabe lei delegada e não cabe medida provisória. Em todos os demais casos em que não se exige lei complementar, ainda que seja possível utilizá-la, porque não é proibido, mas por não ser exigido lei complementar, basta lei ordinária. E se houver relevância e urgência, vai caber medida provisória. Tudo bem? É isso. Então, tributos se criam por lei ordinária, sendo relevante e urgente, cabe medida provisória, salvo nos casos que a gente comentou, que é só por lei complementar, e aí não cabe LO, não cabe medida provisória, não cabe LD. Maravilha? Eu vou fechar. Pedroca, dá um tchau pra galera, eu vou inverter aqui pro meu campeão. Aí, isso, dá um tchau aqui, campeão. Isso, meu lindão. Tava aqui vendo o show das baleias, o show da Xamu. Tá ali ela, ó, nadando. Deixa eu ver se ela vai levantar aqui pra galera ver. Ó, vai aparecer um pouquinho ela aqui, ó. Baleia orca aqui. Maneiro, né? Muito legal. Quem já veio aqui no Sea World sabe, né? Esse show é lindo. Quem nunca veio, galera, estuda com muita garra, com muita força de vontade, porque o estudo leva à sabedoria. E a sabedoria ainda é o melhor caminho para abrir portas
para a gente construir uma vida de sucesso. Eu digo sempre isso a vocês, todos os dias. E é muito bacana você poder viver momentos como esse com a tua família, com as pessoas que você ama. E tudo isso é fruto, né, galera? De muito estudo, muito trabalho, muita dedicação, correto? É isso aí. Então, beleza, eu vou fechar a transmissão. Ficaram aí as dicas 9 e 10 do nosso programa de estudos Papo com PB. Espero que vocês divulguem aos amigos, recomendem aqui esse periscope nosso, @PedroBarretoPB. Eu estou sempre divulgando os próximos periscopos no meu Instagram. Vocês que já me conhecem, com certeza seguem. Se eventualmente tem alguém novo aí na transmissão, meu Instagram pessoal é @PedroBarretoPortalF3. @PedroBarretoPortalF3. O meu Barreto tem duplo R e duplo T. @PedroBarretoPortalF3. Lá eu estou sempre divulgando os horários das próximas transmissões. Vai ser um prazer receber vocês e que a gente continue montando esse caderno maravilhoso. Já chegamos a 10 dicas, 10 assuntos tops. Eu espero que vocês estejam gostando, que vocês estejam estudando e podem confiar. Ao longo do mês de novembro a gente vai montar um caderno fantástico em cima de 300 assuntos que sempre caem nas provas. Valeu? Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Mais tarde a gente volta com mais dicas. Beijo a todos.